Oi gente, tô aqui no Hollywood Studios pra fazer mais um vídeo que não é um roteiro, é mais ou menos um roteiro que não é roteiro, assim como eu já fiz também no Magic Kingdom. A ideia desse vídeo de hoje não é ser um roteiro completo, mas explicar a melhor abordagem, a melhor rota nesse parque, na situação que ele tá hoje. Eu ia esperar o Fantasmic voltar pra fazer um roteiro, e agora o Fantasmic voltou, e agora eu quero só esperar pra ver o que vai acontecer com a Rock Roller Coaster antes de fazer um novo roteiro completo desse parque. Ela tá fechada pra reforma, pode ser que seja só uma reforma, tem rumores falando que pode ser que seja alguma coisa a mais, então eu não posso esperar um pouquinho pra fazer esse vídeo mais completo, com aquele roteiro completo do jeitinho que vocês já conhecem. Enquanto isso não acontece, eu resolvi fazer esse vídeo pra explicar qual é o melhor plano de ação pra esse parque hoje em dia. Você vê que mesmo o parque já estando completo, tem sempre alguma coisa acontecendo, tem sempre mudanças, então se você assistir esse vídeo no futuro, sempre vale olhar o roteiro lá no blog, porque lá no blog a gente sempre consegue deixar o roteiro atualizado com todas as novidades. Então, falando um pouquinho do Hollywood Studios, o que é principal você saber desse parque primeiro? Esse é, sem dúvida, o parque mais encrencado da Disney. Ele não é o parque mais popular como o Magic Kingdom, mas o Magic Kingdom tem atrações muito populares e atrações que espalham as pessoas, atrações assim coadjuvantes, que conseguem dispersar as pessoas em diferentes filas. Tem muitas atrações no Magic Kingdom e muitas atrações para conseguir gerenciar a multidão. Aqui não é exatamente assim. Tem algumas atrações, poucas atrações muito populares, que trazem muita gente para esse parque, que faz esse parque ser muito popular e atrações muito boas, mas falta atrações assim secundárias, atrações coadjuvantes para espalhar o pessoal. Antes tinha mais shows, ainda tem alguns shows, mas falta alguma coisa para espalhar as pessoas. Elas acabam concentradas em menos atrações. Por isso que mesmo o parque estando pronto, eu acho que ainda tem espaço para eles fazerem mais coisas aqui. Como é que o parque tá pronto e o Muppets está do jeito que sempre teve, não sei quantas décadas. Mas enfim, eu não sei fazer um vídeo de Hollywood Studios e não ofender os Muppets. Eu gosto deles, mas aqui tá meio passado. Então, antes de entrar no roteiro desse parque, é importante você saber que ele é encrencado sim, e por isso que é importante você ter um plano de ação, você não dá bobeira. Se você é hóspede da Disney, como é que é a melhor rota se você não for hóspede da Disney? Antes tem alguns conceitos gerais. Primeiro, entenda e tome uma decisão sobre Lightning Lane e Genie Plus. Esse é o parque que mais vale a pena esse benefício, então se você estiver considerando comprar esse recurso, esse é um parque que pode valer muito a pena, porque você consegue sim economizar muito tempo de fila usando Genie Plus e Lightning Lane individual. Agora, Lightning Lane individual você só vai ter a chance se você for hóspede da Disney, provavelmente. É pouco provável que sobre vagas para quem não é hóspede da Disney. Pode acontecer logo de manhã, mas é menos provável. Nos dias mais cheios esgota muito rapidinho. Então, se você for hóspede da Disney e quiser comprar uma Lightning Lane pro Rise of the Resistance, uma Lightning Lane individual para essa atração, 7 da manhã já esteja lá com o despertador às 6h59 para 7 em ponto você poder comprar. E o Genie Plus mesmo, esse é o parque que eu acho que mais vale a pena. É o que eu mais compro, porque quando eu tô com os meus filhos e quero economizar tempo, quero às vezes não passar o dia inteiro também, eu quero desgastar menos, vale a pena comprar o Genie Plus. Não acho que o Genie Plus é obrigatório em nenhum parque, mas esse é o que acaba valendo mais a pena. Eu não vou ficar explicando a melhor estratégia de Genie Plus nesse vídeo, porque eu já fiz um vídeo explicando isso faz pouco tempo. Eu vou deixar o link aqui com todas as dicas pro Genie Plus. Se você decidir usar esse benefício, você pode usar essas dicas e ajustar o seu roteiro de parque de acordo com as prioridades que eu falo naquele vídeo lá. Aqui eu vou focar mais no roteiro, numa abordagem geral. Outra coisa, agora o Fantasmic voltou e às vezes ele acontece 2 vezes. Agora vai ser mais comum, acho que ele acontecer uma vez. Mas se você viajar numa época que ele acontece 2 vezes na noite, já veja se você vai ter pique pra ficar na segunda vez, como é que tá a previsão do tempo pra você tomar sua decisão, se você vai assistir o primeiro Fantasmic ou o segundo. Se o tempo estiver limpo, não tiver chance de chuva que acabe podendo cancelar o segundo Fantasmic, e se você tiver pique pra ficar, vale a pena ficar pro segundo Fantasmic. Menos gente fica, muita gente fica pro primeiro Fantasmic, vai sentar antes pra achar um bom lugar, que aí fica sendo muito necessário pro primeiro Fantasmic, e acaba perdendo umas horinhas de parque ali. Então, nessa hora, o parque fica mais vazio. Se você deixar pra ir pro segundo Fantasmic, você tem umas horas a mais pra aproveitar mais atrações aqui com muito menos fila. E falando em menos fila à noite, tem mais uma dica: não deixe tudo pra noite, é muito arriscado. É verdade sim que as atrações ficam com menos fila à noite, mas aqui nesse parque você tem que tomar cuidado com o risco de você não conseguir na atração se você deixar pra ir muito tarde. Por quê? Algumas atrações quebram, e aqui especialmente a Rise of the Resistance ainda quebra pra caramba. Se ela quebrar muito pro final do dia, pode ser que a Disney não faça ela voltar a funcionar nesse mesmo dia, e aí você deixou de conhecer a melhor atração do parque. Vale, óbvio, você não ir logo no momento de maior pico que todo mundo vai, mas não deixar pra ir tão no final do dia. Eu gosto de fazer as atrações aqui de Star Wars mais assim pro final da tarde. Assim você foge daquele pico que é principalmente das 11 da manhã até umas 3 da tarde, que as atrações estão bem bombando. Tá todo mundo no parque. Quem chegou cedo tá no parque, quem chegou tarde tá no parque, tá todo mundo no parque. E você consegue ir com um pouco menos de fila depois.
outro ponto de expectativa que é super importante entender. Já falei que esse parque é encrencado, já falei que tem atrações com muita fila, então alinha suas expectativas, porque tem diferentes estratégias mirabolantes que você pode fazer, pensando em Rise of the Resistance e Slink Dog Dash principalmente. É lógico que se você for comprar um Genie Plus, você vai salvar mais tempo, mas se você não estiver usando recursos pagos, a sua maior chance de economizar muito tempo é se você for hóspede da Disney e chegar bem cedo. Se não, Slink Dog Dash e Rise of the Resistance, algum nível de fila você vai pegar. Você pode, fazendo algumas estratégias, economizar 15, 20, 30 minutos no máximo, mas vai ter fila. Então, a melhor estratégia é comer pelas beiradas. É você economizar 15 minutos aqui, 30 minutos ali, 25 minutos numa outra atração. Assim você consegue ter tempo de sobra para encarar essas filas e não deixar de aproveitar nada do parque. Pra mim, essa é a melhor estratégia, esse é o meu principal objetivo quando você tá no Hollywood Studios. O último ponto que é geral é falar dos shows desse parque. Esse parque tem muito show, alguns shows muito legais. Uma das coisas que eu acho muito marcantes, características do Hollywood Studios, são os shows. Tem muito encontro com personagem também, que é outro assunto, mas você está lá no roteiro. Agora, falando dos shows, é importante você pensar estrategicamente como você vai colocar ele no seu roteiro. Eu não gosto de fazer os shows logo no começo do dia, mesmo que tenha show disponível logo de manhã cedo. Essas primeiras horas do dia são as melhores horas para você aproveitar o parque sem tanta fila. As filas ainda estão um pouquinho menores. Então, eu não gosto de gastar show com isso, porque show não é uma fila, né? Você espera um pouco ali, depois você entra. Você pode sentar mais pra cá, mais pra lá, mas você entra e assiste o show. Eu gosto de começar a assistir os shows só a partir das 11 da manhã, que é quando o parque começa a ficar mais cheio. Assim eu aproveito as primeiras horas dos dias para ir em algumas atrações, economizar tempo e fila, e depois eu vou ou no show a partir dessa hora das 11 da manhã, especialmente entre as 11 e as 3 da tarde, que são as horas mais cheias do parque, ou intercalando esses shows para descansar de alguma fila muito pesada. Se eu decidi encarar, achei que tava num nível ok, a fila de Rise of the Resistance, encarei, depois talvez eu queira assistir um show para descansar, para fazer uma coisa menos desgastante, recuperar minha energia para continuar aproveitando o dia no parque. Ali, às vezes, no ar-condicionado. Então, use os shows estrategicamente, tanto pensando em horário, como pensando em desgaste na sua programação do dia. E a última coisa, que já deve dar para entender, de eu ter falado que existem diferentes estratégias que você pode fazer para esse parque, é você ter flexibilidade. Porque por mais que você possa ter algumas regrinhas, algumas coisas que a gente sabe, algumas coisas que são previsíveis na dinâmica do parque, sempre vale você ficar de olho no aplicativo da Disney, porque você já sabe que tem algumas atrações que são sempre encrencadas. Então, fica de olho, e assim que ela chegar num nível mais tolerável, porque sim, existe oscilação ao longo do dia, assim que chegar no nível mais tolerável, você pode ir para essas atrações. O parque é pequeno, então vale a pena o desvio se a fila justificar, entendeu? De repente tá 30 minutos na Mickey Minnie Runaway Railway, dá um pulinho ali, não vai ser nada tão grande uma caminhada que você tem que fazer até lá. Falando agora da estratégia da abordagem de parque, pensando nas lentes, né? Indo não atração por atração. Isso dá pra você ver no roteiro, que já tá atualizado lá no blog, mas falando das lentes, como é que você faz aqui? Vai ser diferente se você é hóspede da Disney ou não, e de quão cedo você tá disposto a acordar. Se for pra escolher um parque pra você acordar cedo e fazer valer a pena, talvez seja aqui. Apesar dele ficar cheio mais cedo do que os outros, ainda assim, chegar cedo pode fazer uma diferença muito grande. Eu, qualquer hora, vou cair aqui pra trás. Vai fazer uma diferença muito grande no seu aproveitamento. Então, se você for hóspede da Disney, o ideal é você chegar no mínimo meia hora antes da sua Early Theme Park Entry começar e vir direto pra Star Wars Galaxy's Edge pra curtir Rise of the Resistance antes de tanta gente chegar. Lembra que mesmo quem é hóspede da Disney, a maioria das pessoas se planeja pra chegar cedo e não chega. Se você quiser ser muito, assim, rato de parque, chega ainda mais cedo. Chega tipo uma hora antes da sua Early Theme Park Entry começar, porque existe uma chance grande deles te deixarem entrar, inclusive ir na Rise of the Resistance antes do horário oficial. Isso acontece muitas vezes dessa atração começar a funcionar antes pra já dar vazão. Não é obviamente algo anunciado, mas se você for uma das pessoas que chegar aqui primeiro, além de curtir aquele parque mais calmo, um pouco mais cedo, você vai ter esse benefício. E por que esse benefício é tão bom? Que além de você ir sem tanta fila na Rise of the Resistance, você ainda vai conseguir pegar a Early Theme Park Entry em outra atração, como Slink Dog Dash, que aí é só você sair. Se você fizer isso, conseguir muito cedo na Rise of the Resistance, você pode sair e ir pra Slink Dog Dash se ainda estiver na hora da Early Theme Park Entry, que ainda vai valer a pena entrar naquela fila. Se não, você vai na Millennium Falcon, que deve estar com uma fila bem aceitável, já resolve aqui Star Wars Galaxy's Edge antes de partir para a próxima área. Aí eu acho que ainda vale você dar uma olhada em Toy Story, que mesmo que esse Slink Dog Dash não tiver super vazia, talvez Toy Story Mania esteja, que você pode, por já estar perto, querer continuar por lá. Se já estiver muito pertinho do final da Early Theme Park Entry, ou você já estiver no comecinho do dia do parque, vale você considerar também uma outra coisa: sair de Star Wars e ir para Sunset. Então, antes de você ver qual área você vai, abre o aplicativo da Disney, olha os tempos de fila para ver qual decisão você vai tomar. Você abriu a
Galaxy's Edge, talvez tenha conseguido ir já na Slink Dog Dash, e depois você pode já aproveitar e ir na Sunset também fazendo isso. Se você conseguir fazer isso, ganhou muito do seu dia de parque, vai render demais. Isso considerando que a Rock 'n' Roller Coaster fique como tá, porque se ela tiver alguma novidade, ela vai chamar ainda mais atenção. Pode ser que as coisas mudem, mas se isso acontecer, vem aí o novo roteiro desse parque no canal. Quando isso acontecer, a gente faz o roteiro, atualiza, né? Vamos ver o que vai acontecer com a Rock 'n' Roller Coaster. Não tô soltando esse rumor, gente. A Disney falou que ela vai só fazer uma reforma e eu tô acreditando. Eu só não tô fazendo um vídeo aqui pra garantir que isso vai acontecer, então eu prefiro esperar pra ver antes de fazer um roteirão do parque. Aí depois que você fizer isso, você vai fazendo o parque mais ou menos na mesma ordem de quem não for hóspede da Disney, com a diferença que você já vai ter feito o Galaxy Edge. Então você pode ir da Sunset, se você não tiver no Toy Story, pode ir pra Toy Story depois, passar na volta no Animation Courtyard, e aí vai seguindo o resto do parque na mesma ordem que eu vou falar pra quem não é hóspede da Disney. Se você for hóspede da Disney, a sua melhor vantagem é essa, conseguir as principais atrações do parque de manhã, e isso vai fazer seu dia render completamente diferente. Talvez você consiga até parar pra descansar no meio do dia. Se você não for hóspede da Disney, a sua estratégia no começo do dia vai ser exatamente a oposta. Por quê? Todo mundo que é hóspede da Disney vai chegar no começo do dia e vai pra Star Wars Galaxy's Edge pra ir na Rise of the Resistance. Ou se não, vai pra Toy Story Mania pra ir no Slink Dog Dash. Quem chegar depois também vai fazer isso. Quem chegar normalmente também vai falar, vamos logo cedo ali nessas que são as principais atrações. O chamariz do parque são essas atrações, então a maioria das pessoas chegam e vão para essas atrações. Você vai fazer o oposto, para você economizar tempo, você vai no contrafluxo. Então, em vez de você chegar e ir para Star Wars, você vai para Sunset, que tem atrações excelentes, que ficam com fila bem grande depois, porque é atração que todo mundo quer ir depois e que valem muito a pena. Você pode chegar e ir direto para Tower of Terror, que ainda deve estar com tempo. Se você chegar bem cedo, chega uns 30 minutos antes do parque abrir para você também, pelo menos, e aí você chega e vai direto pra Sunset, enquanto todo mundo vai pra Star Wars ou Toy Story. Já vai na Tower of Terror, se Rock 'n' Roller Coaster estiver aberto, já vai ali também, e aí você consegue seguir os restos do seu dia. Já vai ter no resto do parque algumas outras atrações com fila, talvez ainda não no pico da fila, mas você já vai ter resolvido e economizado um bom tempo de fila ali nas atrações da Sunset. Depois você pode ir pra Toy Story, olhar o tempo de fila da Slink Dog Dash pra ver se você vai querer encarar ou não, se não, fazer Toy Story Mania e a do Alien se você também quiser. Eu gosto da atração do Alien, se você tiver criança eu acho que vale a pena. É uma atração que ela é mais divertidinha do que parece para as crianças. Para adulto ela é completamente dispensável. Aí mais tarde, quando a maioria das pessoas já vai ter ido, se desgastado ali na Galaxy's Edge, você vai para Galaxy's Edge. Eu gosto de ir, em geral, no final da tarde. Até as 3, 4 da tarde ainda é muito cheio. Eu gosto de depois umas 4h30, 5 horas, porque aí é um equilíbrio. Nem de estar no topo da fila, assim, né, no máximo do parque cheio, dessa área do parque cheio, nem deixar muito tarde, quando eu acho que já fica muito arriscado essa atração quebrar e eles não reabrirem. Então aí, na programação, eu gosto de deixar mais ou menos esse espaço de umas 4h30, 5 horas pra Galaxy's Edge, e eu vou fazendo o resto do parque tentando me programar pra isso. Mas lembrando sempre de ter flexibilidade, de olhar no aplicativo, e se em alguma hora você achar que a fila tá muito melhor do que da média, corre pra lá. Porque a fila é assim, ela começa a cair, de repente as pessoas vão, e aí demora um pouquinho e ela volta a subir. Então, se você vê que ela tá caindo, já vai pra lá. Esse é um desvio que vai valer a pena. Só não deixa pra ir muito no final do dia, porque é uma atração, como eu disse, que quebra muito. Slink Dog Dash, eu gosto de fazer, se der, quando eu vou no Toy Story Mania. Se não, eu deixo pra ir mais tarde. Slink Dog Dash, em geral, ela quebra menos. Ela só fecha mais se tiver previsão de chuva, de trovoada, e ela fecha. Se não, é uma atração que eu, pessoalmente, gosto de deixar mais pro fim do dia, porque é uma fila que eu não gosto de encarar com o sol na cabeça. É uma fila muito aberta, muito abafada. Eu prefiro ir quando o sol já baixou. Isso se eu não conseguir muito cedo sem fila, lógico. Eu gosto, então, de começar pela Sunset, vou pro Toy Story. No meio do caminho vai ter o Animation Courtyard, que eu passo batido agora, só na volta da Toy Story Land, porque ali tem só mais os personagens pra criança, atrações pra criança, e o Launch Bay. Nada que eu acho imperdível ou que você precise ir no momento de parque sem fila. Uma coisa que você pode fazer bem no ápice da manhã, tipo 11 da manhã, meio-dia, que tá tudo bem, não é algo super difícil de conseguir. Então eu não deixo pra essa hora. Eu dou uma passada ou quando eu voltar do Toy Story Land, ou depois que eu estiver indo na Hollywood Boulevard, ou em algum momento que eu passar ali pelo meio do parque. Eu dou uma passadinha ali. Se você estiver com criança, você pode querer priorizar mais, porque ali tem atrações que as crianças vão gostar. Aí de lá, eu vou pra Echo Lake, se fizer sentido, se a fila de Mickey Minnie Runaway Railway fizer sentido, eu paro na Hollywood Boulevard pra já ir também nessa atração, às vezes até me estico lá pra Sunset pra ver o show da Bela e a Fera. Não é uma rota tão linear nesse parque, vocês estão vendo. Mas aí eu vou pra Echo Lake, talvez parando na Hollywood Boulevard. Depois eu vou na Commissary Lane, na Grand Avenue, já tiro minha foto com o Mickey e com a Minnie, se você quiser. Como esse parque é mais encrencado, se você não fizer questão
questão da roupinha que eles têm aqui, você pode até querer tirar em outro parque com menos encrenca. Depois eu vou na Galaxy's Edge, mas lá pelas 5 da tarde, e deixo pro final do dia ir na Hollywood Boulevard se não tiver tido uma fila menor na Mickey Minnie Runaway Railway, que é uma atração que não quebra tanto, que é fechada, que a fila fica menor no final do dia e que eu acho menos imperdível do que as outras. O negócio é você não deixar de ficar pro Fantasmic. Eu sei que o parque esvaziava mais antes no final do dia, quando não tinha o Fantasmic, mas eu acho que o saldo da chegada do Fantasmic de volta é muito positivo, porque é um show que eu adoro, que eu amo e eu tô muito feliz de ver ele de volta. Então, independente da sua estratégia, não deixa de ir pro Fantasmic depois, seja pro primeiro ou pro segundo show, dependendo do seu pique. Se você quiser, tem também o showzinho de projeções no Teatro Chinês, que esse eu não faço muita questão. Tá vendo que, como eu falei, é um parque pouco linear, é uma estratégia mais de se mexer ali, se movimentar pelo parque. Pode ter ficado um pouco confuso nesse vídeo, então eu vou deixar tudo escrito no blog também. E lembrando que tem o roteiro lá no blog, que já tem essa melhor abordagem também no começo do roteiro, e aí ele vai estar tudo sempre atualizado. Apesar de complicado, é um parque que você tendo essa flexibilidade, você consegue curtir sim tudo que tem aqui, e vários encontros com personagens que tem aqui, os shows que são muito legais, mesclando atrações incríveis com outros espetáculos que são bem legais. Espero que você aproveite muito seu dia no Hollywood Studios. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, chega cedo nos parques e depois eu volto com mais vídeos e mais dicas. Tchau!